primeiro encontro nosso, tinha alguns de vocês aqui, uns 3 ou 4, e a maioria não se encontrava. Quem estava aqui naquele primeiro encontro? Estava ele, você, isso, tinha uma moça que hoje não veio. Então, quem não me conhece, eu sou o Vanderlei, tá? Sou bacharel em Direito, formado pela Unifem em Sete Lagoas, aprovado na ordem em 2009. Sou policial civil desde 2007 e vereador na cidade, eleito em 2008. E por que a gente está aqui hoje? Eu tive um contato com o Henrique no ano passado e ele me mostrou, né, um grande interesse em trabalhar em prol do sistema penitenciário, em prol dos agentes penitenciários, coisa que ele já vinha fazendo de forma abstrata, sem que tivéssemos aí uma entidade realmente existente para que a gente pudesse dar esse suporte com a gente. E aí nós conversamos muito e chegamos ao entendimento que realmente era importante que viesse alguém para encampar essa ideia. E nós viemos, né, Henrique? Viemos encampando a ideia, viemos dando um certo suporte, né, para a criação da associação que hoje está aí registrada, né, que hoje vai trazer uma série de benefícios e vai dar uma identidade para o agente penitenciário. Então, quando nós vimos a seriedade dele, vimos a seriedade do projeto que ele tem para a instituição de vocês, nós não medimos esforço e encampamos a ideia. É lógico, vocês não tenham dúvida, né? Hoje eu sou vereador na cidade, sem nenhuma mediocridade, né? Nós somos políticos, queremos ter essa proximidade com vocês, mas queremos, assim, sobretudo, trabalhar também em prol, daquilo que o Henrique trouxe, do projeto que o Henrique tem aí, né, para o grupo de vocês. Pois é, e um dos trabalhos que ele sempre colocou para mim é que nós criássemos esse cursinho, né? Preparasse o agente penitenciário, principalmente os que já estão de forma contratada no sistema, visando a efetivação da turma, né? Nós sabemos que uma situação de instabilidade, nós sabemos que uma situação de irregularidade do Estado, né? Que diante, às vezes, de um pormenor, de uma coisinha simples, pode vir aí a rescisão contratual e a gente ficar sem emprego, sem uma identidade. É o caso aqui do companheiro nosso, do Alexandre, quem que é lá do inspetor Martim Drummond? Né? Tem um companheiro seu lá que se envolveu em um determinado fato, né? Não estou aqui defendendo ele não, mas pelo que ele nos trouxe, ele não tem nada a ver com o problema e acabou sendo penalizado com o quê? Com a rescisão contratual. O cara hoje, ele vai trabalhar numa empresa de ônibus, o cara trabalhou 6 anos no sistema penitenciário, lidando com bandido, com preso, de tudo quanto é forma. Aí o cara vai para a empresa de ônibus, vai sentar numa roleta ou vai sentar num banco de motorista e vai ter contato com o cara que ele chaveou, que ele tirou da cela, né, que ele de certa forma ali cumpriu sua obrigação com o preso. É uma situação delicada, né? Então isso muito nos deixa preocupados com a situação da turma contratada. Então, assim, e o Estado hoje, ele é ingerente, ele é irresponsável e colocar a turma numa situação dessa e a gente não vislumbrar, né, uma coisa assim real, juridicamente falando, que possa mudar essa realidade. A não ser que tenha uma canetada política e isso pode acontecer, né, como aconteceu com a questão dos professores. Pegou todo mundo que vivia naquela situação lá de contrato e efetivou todo mundo. Mas para isso a gente tem que ter um braço muito forte na Assembleia, muito forte no governo do Estado, para que essa coisa aconteça, não é verdade? Enquanto isso não acontece, enquanto a ajuda não vem de cima, vamos nós aqui batalhar e buscar essa efetivação. Todos vocês aqui são do sistema penitenciário? Todos, né? São do sócio educativo. Do sócio educativo. Mas todos trabalham no sistema. É isso? Bacana. Então é isso, gente. De que nós vamos tratar hoje aqui? Nosso tema é esse: pena, espécies de pena e progressão de regime. Nós vamos ser muito objetivos, porque eu não tenho dúvida que nos concursos eles não vêm cobrando da gente muita teoria, não, né? Existem coisas, inclusive, que cada um de vocês vão ter que se desdobrar para buscar e decorar o texto da legislação, porque às vezes uma vírgula lá vai te prejudicar no concurso, não é verdade? Então nós vamos ser muito objetivos, né? Sempre nos atento aqui a algumas questões que podem ser importantes, que podem vir a fazer diferença no concurso, para que a gente possa passar o mínimo, o melhor de nós, o mínimo de preparação para cada um de vocês e o restante depende de cada um de vocês. Bacana?
Tá. E aí a gente vem, antes de dar início a isso que já está tipificado, tanto na lei de execução penal quanto no próprio Código Penal, na parte geral, nós viemos aqui, voltando no tempo, lá no século XVIII, em 1748, salvo engano, em que um indivíduo conhecido como Cesário Becarias insurge contra o Estado, um Estado que tinha naquela época a pena como uma vingança coletiva, né, que colocava todos contra aquele que cometia determinado delito. E naquela época existia a questão da proporcionalidade da pena com o delito? Não. Naquela época existia uma divisão de quem fazia o processo, de quem julgava, de quem executava? Não. Naquela época existia penas de tortura, penas de morte, penas de banimento, que hoje são aí proibidas no Brasil, isso já é tipificado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, existia. Naquela época, o indivíduo podia ser desapatriado, podia, né? E isso determinava as questões políticas, crimes políticos que eram cometidos na época. O indivíduo era banido do Estado, se colocava na posição de apátrida, né? Sem ter uma nacionalidade, e vivia perambulando aí pelo mundo, até que vieram a questão dos asilos políticos. Tá. Aí surge Marquês de Becarias e escreve uma obra dos delitos e das penas, que eu até aqui, nesse momento, aconselho cada um de vocês, se tiver oportunidade, pegar e ler, vocês vão ver uma coisa bacana. Em 1748, ele avaliava uma situação que vinha acontecer agora, né? Ele repugnava toda essa situação do Estado e falava da proporcionalidade da pena, falava do princípio da legalidade, né? De que todo crime deveria ser definido em lei e que a pena deveria ser um processo secundário do próprio crime. Ele falava uma série de questões que vinham se consolidar a partir dos anos. Ele estava vivendo lá em 1748, ou 58, salvo engano, e já falava, né, já insurgia contra várias questões e colocava a questão da pena como algo que o Estado realmente deveria trabalhar de uma forma mais responsável. E nesse sentido, gente, tudo que ele falava se concretizou, hoje está tipificado aí, né, nas constituições da maioria dos estados e nos códigos penais da maioria dos estados, e em especial aqui no Brasil. Tá. E aí a gente vem daquela época, vem aqui para o nosso Código Penal e vai lá na Lei de Introdução ao Código Penal, no artigo 1º, que faz uma distinção básica entre crime e contravenção penal. E o que fala o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal? Quem tem código aí? Ninguém, né? Na próxima aula vamos trazer. Tá. Lá fala que os crimes são, consideram-se os crimes aqueles cuja pena são de detenção e reclusão, seja ela cumulativamente ou alternadamente com a pena de multa. E as contravenções penais, por sua vez, seriam as infrações penais cuja pena seria de prisão simples. Então ele traz ali, logo no início da Lei de Introdução ao Código Penal, uma diferenciação entre crime e contravenção penal, né? Coisa que até hoje os doutrinadores não conseguiram dar um conceito assim bem lógico disso, a não ser o que já está tipificado na Lei de Introdução ao Código Civil, ao Código Penal. Então, nesse sentido, o conceito mais adequado para crime e para contravenção penal é aquilo que está tipificado na Lei de Introdução ao Código Penal. Depois vocês podem pegar e ler, é que o crime é aquele cuja pena é de detenção ou reclusão e cumulativamente ou alternadamente com a pena de multa, e a contravenção penal, aquele crime, aquela infração penal cuja pena é de prisão simples. E isso é importante para lá na frente a gente fazer uma distinção aqui da questão da reclusão, da detenção, né, das penas restritivas de direito, das penas privativas de liberdade. Muito bem. Entendido isso, a gente vem aqui no artigo 32 do Código Penal Brasileiro, que estabelece as espécies de pena. E quais são elas? Quais são as espécies de penas hoje, né, tipificadas na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico? Temos aí as penas privativas de liberdade, as chamadas PPLs,
penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. São os 3 tipos de penas hoje tipificados no nosso ordenamento jurídico. Isso vocês vão encontrar hoje no artigo 32 do Código Penal Brasileiro. Lá está bem claro, bem objetivo, conforme aquilo que já preconizava o Marquês de Beccaria lá em 1748, né? Que as penas devem estar tipificadas, elas devem ser claras, devem ser objetivas. E aí nós temos esse tipo de penas. E de que forma elas são aplicadas? Como eu vou saber que o crime terá uma pena privativa de liberdade? De que forma eu vou saber que o crime vai ter uma pena restritiva de direito? E de que forma eu vou saber se o crime vai ter uma pena de multa? Basta nós pegarmos o original, avaliarmos, tem uma série de questões, né, na própria legislação. Uma delas é o artigo 59, que fala lá da culpabilidade, fala de uma série de questões relacionadas ao crime cometido, e ali será definido pelo juiz, também levando em consideração o quanto de pena, né, os anos que aquele crime será penado, se vai ser pena privativa de liberdade, se vai ser restritiva de direito ou se vai ser pena de multa. Então cabe a cada um de nós aqui depois pegar o código, ler, estudar, para a gente ter esse entendimento. Bacana? E aí o cerne da nossa questão hoje, nós vamos deixar de lado as penas restritivas de direito e a pena de multa, e vamos avaliar aqui, vamos trabalhar a pena privativa de liberdade. E aí nesse sentido, falando da pena privativa de liberdade, a pena de prisão, ela vem trazendo aqui em seu bojo a questão da reclusão, da detenção e da prisão simples. Toda pena privativa de liberdade, ela será uma dessas formas aqui, ó, será ou pena de reclusão, ou detenção, ou pena de prisão simples. Lembrando que, tratando-se de prisão simples, é só no caso de contravenção penal. Toda contravenção penal, por exemplo, o jogo do bicho, não é uma contravenção penal? A vadiagem foi muito trabalhada na época da ditadura militar, né? A polícia chegava nos bares, nas casas noturnas, separava lá o cidadão, era pela carteira de trabalho. Se tem carteira de trabalho assinada, tem, então você vai pular de cá. Se não tem não, você vem pular de cá. O da carteira de trabalho assinada não tava na orelha e foi embora, né? Se não tem carteira de trabalho assinada, não vai para a cadeia. De forma irresponsável, né? Porque na verdade trazem uma questão de uma prisão simples, e é só no caso de contravenção penal, e pode pegar esse preso, jogar ele em uma adulta ladeira, jogar numa penitenciária máxima, jogar no Cereço São Cristóvão? Não, né? É uma prisão especial, é uma espécie especial de estabelecimento prisional para cautelar essas pessoas. Só que o Estado construiu isso? Não. Até porque, na verdade, todas as contravenções penais hoje, elas são punidas com penas restritivas de direito. O jogo do bicho, por exemplo. O cara está aí praticando diariamente a questão do jogo do bicho. Ele é pego, levado para a delegacia, feito um termo circunstanciado de ocorrência, vai para o juizado especial, o juiz dá uma pena restritiva de direito, ou uma prestação de serviço à comunidade, ou uma prestação pecuniária. Ô, professor, caso então um crime de pensão alimentícia, no caso, seria uma prisão simples ou é pena restritiva de direito? Não. Vamos entender bem isso. Primeiro, pensão alimentícia não é crime, né? É um ilícito civil. A questão de se deixar de pagar a pensão alimentícia não é um crime. Tanto é que o indivíduo que é preso, né, decretada a prisão dele, porque ele deixou de pagar a pensão alimentícia, ele não tem antecedentes criminais, porque ele não cometeu um ilícito penal, ele cometeu um ilícito civil, né? A nossa legislação civil estabelece que, uma vez decretada a pensão alimentícia e uma vez aquele que foi condenado a pagar, né, deixar de fazê-lo por 3 meses consecutivos, aí ele pode ser decretada a prisão, né, desde que tenha um processo de execução também, é lógico,
e seja decretada a prisão dele. Não é a prisão simples, é uma prisão civil, e é lógico, também deve ser colocado num local reservado, não pode ser colocado o cara lá, né, junto com latrocida, com homicida, né, com todos os tipos de criminosos. Isso aí a gente tem que ter esse entendimento. Mas só para deixar bem claro, não é um crime. Tá? Pensão alimentícia não é crime, é um ilícito civil. Nós falamos aqui em ilícito penal, em infrações penais. Bacana? Então, só para deixar claro, a prisão simples ela é típica da contravenção penal. Mas o Estado, ingerente que é, e também não é plausível, não é lógico você condenar o cara a 20 dias de prisão e ocupar e construir presídios para esse tipo de coisa. Né? Foi muito mais inteligente o Estado e avançou nesse sentido de aplicar a pena restritiva de direito para as contravenções penais. Foi mais cômodo também para o Estado. Bacana? Tá, e aí você tem a forma de reclusão e detenção, então, para as penas privativas de liberdade e a prisão simples, deixando claro que só é cabível para o caso de contravenção penal. Tá? Mas é também uma forma de pena privativa de liberdade. Tá certo? E aí o que é importante que nós saibamos desse caso? Com relação ao regime de cumprimento da pena. Né? Você vê que a pena privativa de liberdade ela tem uma condenação, no bojo da condenação, o juiz já estabelece se é uma pena de reclusão ou uma pena de detenção. Né? E isso eu já disse que é de acordo com o quanto da pena e com aquilo que é estabelecido no artigo 59 do Código Penal. E por que é importante nós sabermos disso? Porque daqui insurge a questão do regime de cumprimento da pena. Né? Aí nós temos aqui o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, o regime especial, que está ali previsto no artigo 37 do Código Penal, que é relativo à questão das mulheres, a prisão domiciliar, que está ali previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, relacionada ao condenado maior de 70, aqueles com doença mental, a mulher com filho menor ou deficiente mental e a condenada gestante. Então é importante que nós saibamos isso aqui, porque disso nós vamos ter um entendimento do regime de cumprimento da pena. Tá, o indivíduo é condenado a uma pena privativa de liberdade, né, de reclusão, por exemplo, de 8 anos. Um exemplo. E aí eu te pergunto, qual que é o regime em que o indivíduo vai cumprir essa pena? Seria no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto? Inicialmente fechado. A pena privativa de liberdade de reclusão, ela pode iniciar. Geralmente, ela se inicia no regime fechado, mas ela pode também iniciar-se no regime semiaberto ou aberto. Tá? Isso de acordo com o próprio tipo penal, de acordo com o artigo 59, de acordo com algumas questões que serão avaliadas pelo juiz. Então, se a pena de reclusão, não necessariamente, isso é um entendimento que nós temos que ter, será iniciada no regime fechado. Porque é uma questão que pode cair na prova. A pena de reclusão absolutamente vai ser iniciada no regime fechado? Não. Ela geralmente sim, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade. Isso vai depender do próprio tipo penal, né, que vai trazer ali na sua parte secundária, né, na questão da pena, se a pena é de reclusão ou de detenção. E a partir daí nós vamos ter um entendimento, né, do regime de cumprimento das penas. Tá. E a pena de detenção? Ela será iniciada no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto? Semiaberto e aberto, exatamente. É uma diferenciação que nós temos. Foi condenado, né, a X anos de detenção. Necessariamente, ou se iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto. Jamais uma pena de detenção ela vai se iniciar no regime fechado. Então isso é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, que isso é muito próprio da atividade do agente penitenciário, é muito típico aí da função, para que nós tenhamos esse entendimento que são questões que podem vir a cair na prova, né? A diferenciação de uma pena privativa de liberdade
né, de reclusão ou de detenção no que se refere ao regime de cumprimento da pena. E o regime especial, que está previsto ali no artigo 37 do Código Penal? Além do regime fechado, do regime semiaberto e do regime aberto, a legislação do artigo 37 do Código Penal, depois vocês podem abrir e dar uma lida, diz o seguinte: artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Então, sim, a mulher pode cumprir pena lá no presídio onde o homem está. A mulher pode ser inserida na mesma cela que o homem? Não. E isso é uma liberalidade do diretor do presídio, do agente penitenciário? Não. Isso está tipificado na legislação do artigo 37 do Código Penal, né? A mulher, ela cumpre a pena em regime especial, né, num presídio próprio. Então é uma forma também de cumprimento da pena. E a prisão domiciliar, prevista ali no artigo 117 da LEP, o que seria essa prisão domiciliar? Às vezes a gente ouve aí nas próprias novelas, né, o cara está preso de forma domiciliar. Até aquele caso, aquele juiz, quem que lembra o nome dele, gente? O juiz que cometeu uma série de ilícitos aí, e depois de um determinado tempo, ele foi concedido a ele a prisão domiciliar. É aquele que matou a namorada dele. Eu não lembro exatamente qual foi o caso. Eu sei que não foi matou a namorada, não. É o Nicolau Lalau. Cometeu um monte de desvio de verba lá fora, aquela confusão toda. E aí, depois de um determinado tempo que ele ficou preso, ele foi concedido a ele a prisão domiciliar. Né? E quando pode ser concedida essa prisão domiciliar? E a quem pode ser concedida? Isso é uma liberalidade do juiz, do diretor do presídio, do agente penitenciário, do delegado? Não, de ninguém deles. Isso é algo que está tipificado no nosso ordenamento jurídico, né? No artigo 117 da LEP. A prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos, aquele com doença grave, a mulher com filho menor ou deficiente mental e a condenada gestante, né? Mas desde que essa prisão tenha sido uma pena privativa de liberdade, cujo regime de cumprimento seja o regime aberto. Se o regime inicial for o regime fechado, não há possibilidade dessa pessoa cumprir em prisão domiciliar. O regime dela necessariamente tem que ser o regime aberto. Então, o determinante aqui da prisão domiciliar seria, no caso, a causa do crime, o que vai depender do crime, no caso, que foi cometido. Não é a questão do crime. A cerne dessa questão é o quê? São esses requisitos aqui da própria pessoa do condenado e o regime de cumprimento da pena. Se essa pessoa tiver sido condenada inicialmente ao regime fechado, não há a possibilidade dela ter essa prisão domiciliar, né? Então são duas questões próprias, né? Questões subjetivas ali do condenado, que é a maior de 70 anos, a pessoa tem uma doença grave, a mulher com filho menor ou deficiente mental, e a condenada gestante, a mulher grávida. Então, nesses casos, tendo esses requisitos subjetivos aí, próprio do condenado, somado a questão do regime de cumprimento da pena aberto, o juiz tem a liberalidade de conceder a prisão domiciliar. Certo? E aí eu venho e coloco um asterisco aqui e falo em ingerência do Estado. Ingerência do Estado. Quantos de vocês, talvez vocês não tenham muito contato não, quantos agentes penitenciários que trabalham lá na penitenciária agrícola têm o conhecimento de preso, né, que teve a progressão de regime dele para o regime aberto, que seria o cumprimento em forma de albergue, aquele que o cara sai de manhã, né, e volta
volta no final da tarde para pernoitar no presídio e nos finais de semana. Então, se o preso foi condenado a uma pena privativa de liberdade de tantos anos, regime fechado, e aí ele foi progredindo no regime dele, né? Ele saiu do fechado, passou para o semiaberto e passou para o aberto. E qual que é o regime aberto? É o regime de albergue. Aquele que o cara sai de manhã, sem nenhuma vigilância, né, do Estado, sai pela manhã, volta no final da tarde, pernoitar no presídio, e também nos finais de semana fica recolhido do presídio. Tá, vários presos da penitenciária da PJMA têm o seu regime progredido para o regime aberto e não cumprem a pena em regime de albergue. E eu te pergunto por quê? Por que vocês acham que eles não vão para o albergue? Porque ele regrediu? Não. Ele progrediu a pena dele, ele progrediu o regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto. Automaticamente ele deveria ir para o albergue. Eu te pergunto por que ele não vai para o albergue? Ele não vai para o albergue porque não tem albergue aqui em Minas Gerais. Não tem albergue suficiente para agregar, para custodiar esses presos que estão em regime aberto. E aí você sabe o que o juiz da vara de execução tem feito? Doutor Bruno, que esteve ali por 2 anos, ele fazia muito isso, concede a prisão domiciliar. Na própria sentença dele, ele vem falando da ingerência do Estado, pelo fato de não construir, né, os albergues de acordo com a demanda de preso que está no regime aberto, e concede a prisão domiciliar para o preso. É essa que o cara sai de vez, que o condenado sai de vez, né, sem nenhuma vigilância, apenas com o dever de ir de tempos em tempos à vara de execução para assinar um livro lá, né, e prestar algumas contas. Então, sim, qual que é o certo? O certo seria o Estado construir os albergues. Porque qual que é a finalidade da pena? Não é ressocializar? É por isso que você tem essa questão da progressão. Primeiro o cara está no regime fechado, isolado na cela, depois ele passa ali para o regime semiaberto, no qual ele tem a possibilidade de trabalhar internamente no presídio, né? Até mesmo sem vigilância, ou ter o trabalho externo, né, com a vigilância. E depois vai para o regime aberto, que é a questão do albergue. O cara sai e ele é pautado no quê? O regime aberto. É no senso de responsabilidade e de ressocialização daquele preso. O regime aberto tem esse objetivo. Peraí, eu estou te liberando, você tem o compromisso de retornar às 18 ou às 19 horas, e nos finais de semana você tem o compromisso de estar aqui no presídio. Então é para avaliar se realmente o preso está ressocializando. Você tem se reinseriu nele o senso de disciplina, né? O cara é condenado há muitos anos, está no presídio há muitos anos, e tem aí o albergue, concedido o albergue para ele, o cara sai como louco. Estou livre. Então muitas das vezes nem voltam. Todos os presos tinham que passar por isso? Em questão do regime ser aberto, ele tinha que passar por albergaria? Necessariamente. A não ser esses que cumprem esses requisitos, que a própria legislação estabelece. Mas aí vem, né, os juízes dando decisões nesse sentido, e hoje nós temos uma série de jurisprudências que caminham também para esse sentido, né, de que uma vez o Estado sendo ingerente em não construir os albergues, que seja concedido ao preso o regime domiciliar, de prisão domiciliar. Porque também não seria justo, o preso já cumpriu ali uma etapa da pena dele, né, tem demonstrado que quer realmente voltar ao seio da sociedade, que tem responsabilidade, é concedido a ele o regime aberto, e como você não tem os albergues, você mantém lá o regime semiaberto, né? Quer dizer, você estaria revoltando o preso, estaria voltando o preso para um regime mais gravoso, sabendo que ele já tinha direito ao menos gravoso, que é o regime aberto. Então os juízes têm concedido aí a prisão domiciliar. Mas o certo é que no regime aberto seria a questão do albergue, desde que o preso não tenha essas condições. Tá certo? E com relação ao regime de cumprimento dessas penas? O cara é condenado ao regime
de pena fechado. Onde ele vai cumprir essa pena? Penitenciário. Exatamente. O regime fechado, a legislação estabelece que o preso deve cumprir a pena em presídio de segurança máxima. Cumprir a pena na cela. E que seja também de forma individual. Porque ele subentende que é um preso que traz uma certa periculosidade, é um preso que cometeu um delito, né, que traz ali no quanto de pena uma coisa elevada e que realmente traz um certo rigor do Estado em colocá-lo nessa situação de isolamento. É uma fase de reflexão, você passa por esse momento de ressocialização mesmo, de refletir, de reavaliar a sua atitude. Então esse é o objetivo do regime fechado. E no semiaberto? Em qual tipo de estabelecimento prisional o preso vai cumprir a sua pena? Presídio. Que tipo de presídio? Agrícola. Exatamente, a legislação estabelece isso. O preso condenado ao regime semiaberto, por exemplo, no presídio Inspetor Martinho Drummond, é um presídio onde o regime é fechado? Não. Vocês têm lá albergues também, né? Vocês têm semiabertos também. Tá. Então hoje para a gente dar aí um exemplo, a gente só fala na penitenciária Nelson Hungria, né? Que é a penitenciária máxima de Contagem. Lá é um presídio de segurança máxima. Lá é um presídio onde necessariamente o preso está condenado ao regime fechado, onde o cara fica isolado ali na cela, né? E esse isolamento é sim sozinho ali na cela, tá? Até ele ter a evolução, a progressão desse regime de cumprimento da pena dele. Então o regime semiaberto é no presídio de segurança máxima, o cara isolado ali na cela, e esse cara pode sair do presídio? O preso pode sair do presídio, aquele que é condenado ao regime fechado? Trabalho. Sair do presídio? Não, sair da unidade não. Ele pode trabalhar internamente? Não. Internamente ele pode, desde que ele tenha ali uma vigilância, tá? Ele ali internamente, ele tem uma vigilância, né, dos agentes penitenciários, ele pode trabalhar internamente, certo? E o semiaberto, onde se cumpre? Nos presídios, nas penitenciárias agrícolas, né, que a PAN é um modelo, penitenciária agrícola de Neves. O que é chamado de PAN? Criada lá em 1927, né, penitenciária agrícola de Neves. Era para os presos de regime semiaberto, aquele que o preso fica ali solto durante o dia, trabalhando, exercendo funções, né, buscando ali uma ocupação da mente, e no período noturno ele volta, vai para a cela. E essa cela individual não, a cela coletiva. Não é com 300 presos lá, não é igual cadeia pública. Você tem um pendurado do outro, segurando ali em cima do outro, se tirar o pé, já não tem espaço para colocar de novo. Mas uma cela coletiva, com 2, 3, 4 presos, né, desde que tenha ali um mínimo de dignidade, né, para que o preso cumpra a pena dele. O regime aberto eu já disse, que seria nas casas de albergados, né, onde o preso sai pela manhã, sem nenhuma vigilância. Tá. E no regime semiaberto, o preso pode sair para o trabalho externo? Pode. Sem vigilância. Sem vigilância. Pode sair para o trabalho externo. Exemplo aí do próprio Mineirão que está sendo construído, eu acredito que há preso no regime semiaberto, né? Acredito que há preso no regime semiaberto que estão trabalhando lá, né? Ele vai, no final da tarde, retorna também com o olhar ali do Estado, né? Então a coisa torna-se muito flexível também. O albergue, o regime especial, que é a questão das mulheres, tem que ter um presídio próprio para essas mulheres, e a prisão domiciliar, que traz essas duas questões. Uma vez sendo progredido o regime para o regime aberto, o Estado não tendo o albergue, os juízes das execuções penais têm concedido a prisão domiciliar, baseada em jurisprudências, e tem a prisão domiciliar para aquele que cumpre esses requisitos subjetivos e tipificado aí no artigo 117 da lei. Ótimo. Da progressão e regressão do regime. Progressão e regressão, conceito e particularidades. O que é a progressão do regime? Quando você fala o preso progrediu do regime fechado para o regime semiaberto. Ele ganhou vantagens, né? Teve vantagens aí. Exatamente, teve benefícios, né?
é uma passagem, essa progressão, gente, é uma passagem do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. Ou seja, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Isso é a progressão, é a passagem do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. E a regressão? Ao contrário. Você tem a regressão do seu regime de cumprimento da pena. Eu estava no regime semiaberto e o meu regime foi regredido para o fechado. Isso pode acontecer? Pode. E no regime fechado, diretamente para o regime aberto? Pode? Pode. Eu tenho o meu regime progredido aqui do fechado diretamente para o aberto. Isso pode? Pode. Não. Isso não pode. São questões importantes que vocês têm que ter em mente. Vocês têm que ter esse conhecimento. Essa progressão é por etapa, né? Você sai do fechado para o semiaberto. Do semiaberto para depois o aberto. Não existe a possibilidade de você sair diretamente do fechado para o semiaberto, não. Aqui o caso condicional, aí vai, né? Oi? O caso condicional, aí vai, quando no fechado, ele pagou lá. Aí recebeu o condicional dele, né? Então, liberdade condicional já é outro. Exatamente. Mas a lógica do cumprimento da pena, o Estado tem que executar a pena do condenado com essa lógica. Se você se iniciou, você não tem como sair diretamente do regime fechado para condicional. Às vezes isso acontece, na prática acontece, porque o Estado é ingerente. O preso está condenado a 8 anos, o cara já cumpriu 6 anos da pena dele, ele ainda está lá no regime fechado. Mas isso é legal? Não. Para a execução da pena isso é legal? Isso pode? Não pode. Né? Uma vez cumprido ali, na prática acontece, mas não pode. E quem é responsável por isso? O Estado e o diretor do presídio, muitas das vezes. Ele responde também por essa arbitrariedade. Então o diretor do presídio tem que estar atento a essas questões. Só deixar claro aqui, todo mundo está assistindo, que às vezes eu estou cometindo erro aqui agora. Porque às vezes a gente trabalha lá, a penitenciária trabalha de um jeito assim. A prática é uma coisa, A a prática teoria. a teoria a gente tem que esquecer. A teoria que. No nosso dia a dia lá, a prática é muito importante. Mas na prova, para o concurso, você tem que saber, é essa teoria. Né? Então, quando tiver uma questão lá, nesse sentido, Tem que seguir a preso no regime de cumprimento de pena fechado, existe a possibilidade dele já progredir diretamente para o aberto? Não. A resposta eu acho que isso é absoluto, não. Tem que ter essa progressão gradativa, do semiaberto para depois para o aberto. Agora, por outro lado, a regressão do regime, ela pode pular uma etapa e voltar aqui para a parte inicial, para o fechado. O preso está lá no regime aberto, no regime de albergue. Comete um crime. Aí ele comete lá um crime doloso, comete uma falta gravíssima. Ele pode regredir o regime dele, pular essa etapa aqui e voltar aqui para o fechado. Então, sim, questões que nós temos que saber com relação à progressão. O preso pode sair do regime fechado e já pular diretamente para o aberto? Não. Mas ele pode, na regressão do aberto, diretamente para o fechado? Pode. Então, essas questões nós temos que saber, tá certo? Então, a questão do conceito, né, a previsão legal aí da progressão e regressão do regime está previsto aqui no artigo 33, parágrafo 2º e no artigo 112 da LEG. Então, vamos ver o que o artigo 33 fala. O Henrique é mestre de decorar esses artigos todos. Né? Depois que criaram memória de celular, memória de computador e livro, não decora mais nada. Fico com inveja de quem tem esse potencial. Artigo 33. Das penas privativas de liberdade, reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então, o que eu disse para vocês, não inventei na minha cabeça, não. Isso está previsto onde? Aqui no artigo 33 do Código Penal. Aqui fala que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Por isso que eu disse a vocês que não necessariamente o preso condenado a uma pena de reclusão, ele deve iniciar em regime fechado. Porque a própria legislação estabelece isso. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto.
Então ela pode iniciar-se ou em um, ou em outro, né? De acordo, é claro, com o crime que foi cometido, com a pena combinada e com os requisitos lá do artigo 59, tá certo? Então não inventei na minha cabeça. E aí vem e fala, a detenção em regime semiaberto ou aberto. Então a pena de detenção jamais em regime fechado. Ela sempre iniciar-se-á em regime semiaberto ou aberto. Bacana? Salvo necessidade de transferência a regime fechado. Né? A pena de detenção, havendo essa necessidade, pode ir para o regime fechado. Bacana? E no artigo 112 da LEP, o que estabelece aqui? Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Pois bem, eu disse para vocês que a pena ela é de forma gradativa, e a própria lei de execução penal ela estabelece aqui no artigo 112. Entenda uma coisa, gente, nada que eu falar aqui eu estou tirando da minha cabeça. Todas as questões relacionadas à pena, a crime, necessariamente tem que estar tipificado no nosso ordenamento jurídico. O que é isso? Tem que estar escrito, tem que estar previsto na legislação. Tá certo? Não tem como o juiz inventar um determinado crime. Ah, não, você não cometeu esse crime, você cometeu esse outro aqui. Não, mas esse crime que você está falando sobre isso não está previsto no Código Penal, não está previsto na legislação extravagante. Como é que o senhor está inventando isso? Você tem essa possibilidade? Não. Em hipótese alguma. Todas as questões relacionadas a crime, pena, necessariamente tem que estar tipificado no nosso ordenamento jurídico. Tá. E ali fala uma questão muito importante com relação aos requisitos da progressão do regime. Aqui na legislação fala que a progressão se dá de uma forma gradativa, do regime mais gravoso para o menos gravoso, mas para que isso aconteça, devem ser respeitados também alguns requisitos. Não é verdade? Não é simplesmente eu estar lá no presídio e passando um regime para outro. Porque a finalidade da lei é a ressocialização. E para me provar que eu estou apto a voltar ao seio da sociedade, eu tenho que cumprir, né, os requisitos objetivos previstos aí pela legislação e os requisitos subjetivos no que tange ao cumprimento da pena. E quais são esses requisitos? O requisito objetivo e subjetivo. No caso do crime comum, o requisito objetivo para a progressão de regime seria o quê? O cumprimento de 1/6 da pena, no caso do preso ser primário. Esse é o requisito objetivo para o cumprimento da pena. O indivíduo iniciou o seu cumprimento de pena. Para que ele tenha uma progressão, ele tem dois requisitos para que ele passe desse regime mais gravoso para o menos gravoso. E quais são? Requisito objetivo e subjetivo. Requisito objetivo diz respeito ao quê? Aquilo que está previsto na legislação. E o requisito subjetivo? Aquilo que está previsto na legislação relacionado ao preso, ao comportamento do preso. Tá certo? Então, os requisitos para a progressão seria o cumprimento mínimo da pena mais o bom comportamento. Por isso que a função do agente penitenciário é muito importante. Por isso que, né, eu não tenho dúvida que a maioria dos presos que tem esse conhecimento respeita ali o agente, respeita o diretor do presídio, porque ele sabe com a canetada de um agente penitenciário, né, a incursão dele num mau comportamento atrapalha o cumprimento da pena dele e a progressão de regime, tá certo? Então, duas questões importantes com relação aos requisitos da progressão de regime: requisito objetivo e subjetivo. Objetivo relacionado ao cumprimento mínimo da pena de 1/6 quando o réu for primário. Processo, delay. Tudo bem? Tá, beleza. E
o cumprimento e o requisito subjetivo, que é o bom comportamento, que é aquilo que está dizendo ali tanto no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e no artigo 112 da LEP. O artigo 112 fala aqui, ó, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena, que é o requisito objetivo, e ostentar bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Então são dois requisitos. Para você progredir na sua pena, você tem que cumprir o que está estabelecido na legislação do mínimo de pena, mais a questão do bom comportamento. Mas isso são para todos os crimes? Não, o crime comum. Porque os crimes hediondos e equiparados, né? O tráfico de droga, por exemplo, é um crime equiparado ao crime hediondo, ele não é típico, né, de crime hediondo, ele é equiparado ao crime hediondo. Os crimes hediondos, você tem que ter esse mínimo de cumprimento: 2/5 para os casos do réu primário e 3/5 no caso de ser reincidente. Tá certo? Então essas são as questões importantes que nós temos que estar aqui bem guardado, bem tranquilo no nosso entendimento. Questão do regime de cumprimento, que a progressão ela não se dá, né, pulando uma etapa, a regressão por sua vez sim. A questão e tem uma questão muito importante que eu não falei com relação às particularidades da progressão do regime, tá certo? Isso também está previsto no artigo 33, né? Para todos os crimes, exceto os crimes contra a administração pública, que tem uma particularidade. Por exemplo, o indivíduo cometeu um crime contra a administração pública, ele tem que ressarcir o erário público aquele dano que ele cometeu, somado ainda a questão do cumprimento mínimo da pena e o bom comportamento para a sua progressão. Então isso pode ser uma pegadinha, né? Isso é absoluto, né? O cumprimento mínimo mais o bom comportamento é absoluto para todos os crimes? Não, isso é relativo, né? Porque existe a particularidade dos crimes cometidos contra a administração pública, que estabelece que, além dos requisitos subjetivos e objetivos, o indivíduo ainda tem que ressarcir o erário público aquele dano que ele cometeu. Tá certo? Por exemplo, o preso lá detonou a cela, quebrou a cela, destruiu tudo. Não é um crime contra a administração pública? Não é um dano para a administração pública? Ele tem como progredir na sua pena sem antes ter feito esse ressarcimento? Não. Então é uma particularidade dos crimes cometidos contra a administração pública. Mas, no geral, todos os crimes, né, você tem que cumprir esses dois requisitos. Bacana, gente? Então vamos finalizar por aí. Nós vamos talvez preparar, não sei como é que o Henrique vai nos passar aí o cronograma da próxima aula. Talvez a gente trabalhe as penas restritivas de direito e multa, ou outro tema que ele nos traz. Beleza? Tá tudo tranquilo, tá claro, né? Fui transparente, vocês conseguiram entender o que a gente colocou aqui, tá bacana? Beleza? Então bacana, então até a próxima aula.